Quando nós estamos dentro da barriga da mãe, o lábio ele é fendido, lábio e o céu da boca. A cabeça se forma como duas grandes porções e vai se fundindo no meio, né? Então, a fusão disso é comandada por alguns genes e a gente acredita que a fenda lábio-palatina ela é um erro transmitido na família no mecanismo de execução desses genes. O lábio e o pálato, eles embriologicamente eles se formam na 5ª e 6ª semana de gestação. A gente vai ter uma perda, então, ali do lábio, vai ter uma porção do lábio ausente, né? E uma abertura do que popularmente assim chama céu da boca. Como isso é uma malformação, muitas vezes ela pode estar associada a outros problemas cardíacos ou mesmo de face, tem a síndrome de Pierre-Robin, por exemplo, então que é um paciente que além de ter a questão do palato, tem a questão do queixo um pouquinho mais tracionado e aí acaba tendo cirurgias um pouquinho mais delicadas, porque precisa trazer tudo aquilo para frente. Mas não é o mais comum mesmo é fissura lábio-palatina exclusiva. Nesses casos onde há, né, então o diagnóstico da malformação, da deformidade, eu sinto que as mães elas começam até por uma questão de busca de entendimento de um porquê e aí vem com uma fantasia enorme, com um temor muito grande de ter provocado essa deformidade, né, por uma questão de não aceitação, por uma condição de ela não ter se cuidado o suficiente, por um castigo superior, né, de não ter sido boa o suficiente para gerar um filho saudável. Muitas vezes é um sentimento realmente de decepção, de frustração, de insegurança, de incertezas. O que eu fiz, né? Uma série de mitos. Será que eu usei uma chave no bolso e aí não fechou o lábio? Será que eu passei por uma cerca durante a gravidez e aí a cerca rompeu o lábio? Será que eu olhei para alguém que era feio e aí Deus me castigou e me deu um filho também nessas condições? Então, quando as famílias chegam, a gente começa desmistificando esses conceitos, né? Os pacientes com fissura lábio-palatina ou mesmo só palatina, porque tem paciente que tem o lábio associado ou somente o pálato. É um paciente que a gente precisa ter muito cuidado, não só com ele, mas também com os familiares, porque ele abrange 3 aspectos bem fundamentais, que é a estética do paciente, o emocional do paciente e dos familiares, né? Porque a gente pega esse paciente desde bebezinho, muito pequeno, então a gente tem que pensar muito nos pais dessas crianças e a questão de funcional. Então, respiração, audição e a fala, que é tudo abrange esse probleminha de saúde deles. O que nós sabemos hoje é que a fissura lábio-palatina ela não tem uma causa única, ela é multifatorial, né? Quer dizer, ela tem uma causa familiar, é comum que os pacientes que têm fissura lábio-palatina tenham algum familiar, né, ou o pai, ou a mãe, ou até avós, ou primos, enfim, que tenham também fissura lábio-palatina. A fenda labial, ela é a mais frequente, ela é assim unilateral, tá? Do lado esquerdo do lábio, então pegando o lábio e a narina esquerda, e 2 vezes mais frequente em meninos do que em meninas. Tem medicamentos que para tratamento de epilepsia, né? Se a mãe está tomando aquele medicamento no momento em que engravida, o risco da criança ter fissura lábio-palatina é muito alto. Ácido retinóico, o próprio álcool e fumo que poderiam estar mais associados à presença do lábio e fenda palatina. A deficiência de ácido fólico na mãe também aumenta o risco de fissura lábio-palatina. Atualmente está comprovado que uma suplementação especial de vitaminas para os dois, para o marido e para a mulher, 3 meses antes de engravidar, ou seja, o casal tem que planejar, nós queremos engravidar em dezembro, então 3 meses antes o casal começa a usar uma suplementação vitamínica especial, uma fórmula calculada para isso,
Quando engravidou, claro, o pai para de tomar e a mãe segue por mais 3 meses. Isso parece diminuir a incidência das fendas. É uma anomalia congênita bastante frequente, né? Ela afeta mais ou menos em torno de uma criança para cada 700 nascimentos. No Rio Grande do Sul, nasce mais ou menos 200 a 250 crianças por ano com fissura lábio-palatina. A fissura lábio-palatina, ela é a anomalia, a alteração de nascimento mais comum da espécie humana, sabe? As estatísticas chegam a ser impressionantes. Nasce uma criança a cada 600 ou 700 com fenda lábio-palatina. Para teres uma ideia, em Caxias a gente estima que nascem umas 6.000 crianças por ano, né? Então nós teríamos ao redor de 10 crianças nascendo com fenda de lábio ou do céu da boca por ano. Mas não é isso que a gente vê. A gente vê um número maior até. Alguns anos a gente chega a ter no Proface o ingresso de 20 crianças novas que nasceram com fenda lábio-palatina. Os orientais, eles têm uma incidência muito maior. As pessoas de origem africana, elas têm uma incidência menor do que os outros dois, né? Então, maior nos asiáticos, orientais, caucasianos e africanos, menor ainda. Apesar de que no mundo inteiro os problemas de nascimento estão diminuindo, os defeitos de nascimento estão diminuindo, a fenda lábio-palatina não, a fissura lábio-palatina não. Ela mostra um aumento tanto no Brasil, quanto nos países da Ásia, quanto na Europa. A gente não sabe bem por quê. Hoje, o diagnóstico desse problema é feito muitas vezes, eu diria que quase que na maioria das vezes, ele é feito ainda durante a gestação, né? Na ecografia das 20 semanas, o ecografista já tem condições de fazer o diagnóstico. Então, as gestantes chegam aqui no serviço para fazer uma eco de rotina. Geralmente, as fissuras lábio-palatinas são uma surpresa, né, durante o exame. A gente vai fazer, então, um estudo detalhado e já vai fazer uma primeira abordagem com a paciente, explicando, né, o que está acontecendo, e vai encaminhá-las já para o serviço, onde vai ter então um segmento com outros profissionais para ter um melhor entendimento. Isso a gente vê que tem um resultado muito bom, porque na hora do nascimento do bebê, os pais já estão preparados, né? É mais fácil aceitar e iniciar o tratamento no bebê. E isso é super importante porque as famílias podem buscar já essa conhecimento, buscar informações sobre o que vai acontecer. Vocês imaginem, né, uma gestação inteira, 9 meses, idealizando um filho e o choque, né, a preocupação que é no momento do parto, tu receber a notícia que a criança tem uma anomalia congênita, mesmo que seja uma fissura lábio-palatina, que hoje tem soluções muito boas e as crianças não têm praticamente nenhum tipo de estigma. Foi pela ecografia. Ele tinha o lábio leporino e o céu da boca aberto. A Marli chorou bastante. Eu, como não sabia o que era, sabia que tinha uma fissura, mas não conhecia. Para mim foi normal, eu disse para ela que apoiaria como viesse, né? E naquele momento, para essa mãe, é quase que ela assumisse uma incapacidade de gerar o seu filho saudável. E aí é que entra, então, né, o nosso suporte emocional e o nosso acompanhamento, enquanto poder fazer com que ela tenha uma rede de apoio presente, que esse esposo consiga estar ao seu lado, né, ajudando-a nesse momento desse sentimento de rejeição, e que eles possam, então, trabalhar desde já, né, com toda a dificuldade desse bebê.
Então, antigamente, o que a gente tinha era uma correria na hora que nasce o nenê. Nasce o nenê, a mãe e o pai via que aquele nenê tinha uma fenda de lábio e de palato, se criava toda aquela tristeza, todo aquele desespero na família, o que vai ser agora, como é que nós vamos alimentar, como é que ele vai falar, como é que vai crescer. Hoje em dia, o diagnóstico pré-natal veio ajudar muito nessa parte. É difícil para os pais. É bem difícil, eles são tão ansiosos, às vezes não aceitam, mas a gente trabalhando num grupo que seja específico disso, a gente também aprende a lidar e fazer com que eles aceitem e acreditar que existe um tratamento que vai melhorar, depois vai ter a parte das plásticas e que o paciente fica bem. E nós ajudamos que a família possa adotar esse seu filho. Né? Porque às vezes no primeiro momento ele não é meu, tá difícil até de olhar, então as mães às vezes não conseguem sustentar um olhar sobre esse bebê, então o nosso trabalho é esse, nós vamos te devolver esse bebê, se não igual ao que tu imaginou, muito próximo. A equipe de fenda lábio-palatina, de fissura lábio-palatina, entra para ajudar esse casal, dizendo, olha, isso é uma fenda de lábio, é realmente frequente de acontecer, nós vamos te ajudar quando o nenê nascer, para botar esse nenê para mamar, ele vai fazer essas e essas cirurgias, ele vai fazer esse tratamento dentário, esse tratamento fonoaudiológico, e o resultado final tem que ser muito bom, ele tem que falar bem, ele tem que ter um rosto bonito. A aceitação da sociedade e da família perante a pacientes com fissura lábio-palatina, eu acredito que está melhorando muito, né? Até pelo maior acesso desses pacientes com fissura lábio-palatina ao tratamento e por maior informação. Quando tu tens uma anomalia congênita, por os resultados, mesmo os resultados sendo muito bons nesse caso, tu vai passar por uma série de intervenções, né? Intervenções cirúrgicas, intervenções ortodônticas, etc, etc. Tu vai ter uma cicatriz, isso de alguma maneira pode afetar essas crianças, essas pessoas, né, no seu desempenho profissional, futuro, etc. Claro que sim, é óbvio que existe esse risco. E também é óbvio que quanto melhores os resultados, quanto melhor o apoio que essa criança tiver dentro da sua família, dentro, né, do seu ambiente, isso vai ser melhor. Hoje nós temos uma sociedade que ainda tem uma imposição muito forte da estética, do perfeito, do bonito, do saudável, né? E demonstrar essa deformidade que está exposta na face, né? Muitas vezes essa vergonha que gera, esse sentimento de incapacidade, acaba fazendo com que esse vínculo do casal também se estremeça. E muitas vezes a gente vê as mães ficando sozinhas, né? Esse pai fica mais à parte, então o que a gente percebe? Em algumas vezes até a mãe acaba tendo um processo meio de exclusão da criança e a gente vê muitas avós assumindo. O Sistema Único de Saúde tem hospitais que fornecem esse tipo de tratamento. Aqui no Rio Grande do Sul tem vários hospitais que tratam pacientes com fissura lábio-palatina, né? Aqui em Porto Alegre, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a Santa Casa, o Hospital Conceição, em Lajeado, tem uma unidade que também trata crianças com fissura lábio-palatina. Em Caxias do Sul, o Proface trata pacientes com fissura lábio-palatina. A experiência que a gente tem aqui no Proface com os pais e mães que são orientados é muito bacana. Isso dá um grande alívio para toda a família. A criança é muito melhor acolhida, muito melhor recebida por toda a família, né? Os centros especializados em fissura, que são o ideal, porque a fissura é um tratamento multidisciplinar, ela não depende só do cirurgião, muito pelo contrário, ela depende de uma equipe muito afinada e que trabalhe em conjunto para que se tenha um melhor resultado. Esses centros eles eram e ainda são, infelizmente, escassos aqui no Brasil. A gente opera desde de crianças até adultos, né, ou idosos, assim. A gente já teve a oportunidade, a paciente mais idosa que a gente operou era uma fissura de lábio
virgem de tratamento, nunca tinha sido operada, com 80 anos de idade. Eu nasci com o lábio aberto e o palato, e eu estou em tratamento ainda desde pequena, tanto com o médico cirurgião, quanto dentista e fono. É um trabalho meio que de paciência também, um paciente com fissura, porque tem as etapas. A gente não pode, ele está com o nariz muito trancado, então vamos antecipar a cirurgia do nariz? Não dá, tem que ter uma regra. A gente tem protocolos, né? Isso já são protocolos que todos os serviços do Brasil inteiro, do mundo inteiro, seguem mais ou menos a mesma rotina. Então, se o paciente começou a tratar aqui em Caxias, daqui a pouco ele se mudou para São Paulo, ele vai conseguir seguir o tratamento. Deu 1 ano de idade para mim fazer a cirurgia, que foi em São Paulo no começo. Depois que foi transferida tudo para cá, e daí eu já era maior, foi em 2010. O tratamento é longo, exige da família, de fato, assim, uma grande persistência, porque ele dura em torno, se começar no nascimento, ele vai encerrar lá no final da adolescência, começo da vida adulta, em torno de 18 anos de tratamento são necessários. Esse tratamento, ele é feito por cirurgiões, né? Cirurgião pediátrico, cirurgião plástico, cirurgião bucomaxilofacial, mas também tem o otorrino. Se é uma fissura que tem alterado a questão nasal, então eles ficam com obstrução nasal importante. Tá? Só que como eles vão ter uma falha óssea nessa região, a gente não pode melhorar essa respiração dele antes de ajeitar a falha óssea, que só vai ser feito lá para a adolescência. Então é uma criança que as mães às vezes ficam um pouco ansiosas, porque não está respirando bem, e a gente não tem muito o que fazer na fase da infância. Centros especializados no tratamento de pacientes com fissura têm por objetivo principal um melhor resultado estético e um melhor resultado de fala no final do tratamento, para que esses pacientes consigam sofrer o mínimo possível o preconceito depois na sua vida adulta, né? Quando operados em época certa, por técnica adequada, né? Quer dizer, o índice aceito é que essas menos de 1% dos pacientes operados de fissura labiopalatina tenham alguma disfunção de fala grave, né? Que fiquem, falando mais claramente, né? Que fiquem fanhos. Eu nasci com o lábio leporino, aberto todo o céu da boca, até a campainha, nariz, tudo, a fissura, uma fissura, né? E meu tratamento até hoje não tenho reclamações, foi show de bola. Desde quando eu nasci, a minha primeira cirurgia foi que minha mãe me conta, foi com uns 2 meses de idade. E vim vindo no tratamento, sempre com sucesso, sem queixa nenhuma. E alguns pacientes acabam ficando com um pouquinho de sequela de voz, mas também acaba não sendo nada que preocupe tanto o paciente quanto a gente, ele leva uma vida normal. Claro, sempre vai ter, a cicatriz ao longo, né, da coluna, do filtro, ela sempre vai existir, mas a posição do nariz, né, a simetria do lábio, a função da musculatura do lábio, isso hoje, normalmente, ela é absolutamente adequada. Assim como o fechamento do palato, né? Fecha o palato, bota os músculos do palato no lugar, e eles vão funcionar muito bem. Então, quando a criança começar a falar, esses músculos já estão no lugar e eles vão funcionar perfeitamente. Tem pacientes, às vezes, que a gente opera que tem só uma cicatriz, assim, uma pequena marquinha. Tem outros que já ficam um pouquinho mais vermelhos, já faz uma hipertrofia, a gente vai tratando. Em alguns momentos a gente pode fazer um novo procedimento, né, na idade pré-escolar, escolar ou até na adolescência, para tentar mascarar aquela cicatriz, mas a cicatriz ela vai ficar ali. Bem, a nossa experiência de 13 anos, né, no serviço tem mostrado que os pacientes, principalmente os que iniciam o tratamento e se vinculam ao serviço e fazem todo o tratamento, têm um final feliz do seu tratamento, né? Vai ficar uma cicatriz? Vai ficar uma cicatriz. Para o homem é até mais fácil, põe um bigodinho, né? E já resolve. Mas são cicatrizes que hoje a cirurgia plástica consegue melhorar de maneira bem importante, tanto o lábio quanto o nariz. Então, geralmente, esses narizes são um
pouquinho desviados, né? Um pouquinho não, bastante às vezes. E a gente faz os procedimentos a partir dos 16 anos, que é uma rinoplastia aberta, né? Abre o nariz e reestrutura novamente ele, coloca ele novamente, tenta, né, botar da melhor forma possível, alinhá-lo, né, e deixar um nariz esteticamente mais aceitável. Quando a gente atende pacientes com fissura lábio-palatina, né, a gente busca atender a família antes do nascimento e atender a criança logo nos primeiros dias depois do nascimento para dar instruções, para tranquilizar a família, para fazer com que essa família tenha todo o apoio para que, quando vá para casa, possa amamentar. O que deu trabalho total foi a amamentação dele do leite, que foi tentado várias formas, até quando ele estava na CTI. Depois foi conseguido a chupeta grande, aquelas para chazinho, ali acertaram. Daí depois foi direto, no caso. Quando ele cresceu um pouquinho mais, aí a gente dava com seringa gigante o leite para ele. Ele nunca amamentou no peito, que não conseguia já. Muitas das crianças com fissura lábio-palatina amamentam na mama, ou seja, não tem problemas para fazer sucção na mama da mãe. Quando não é possível, e muitas crianças normais, vamos dizer assim, também não conseguem mamar na mama da mãe, elas são alimentadas com bicos, tem alguns bicos especiais para isso. O método então que se usa logo ao nascimento é fazer uma cruz em cima do bico, tá, da mamadeira, para os casos em que o palato, o céu da boca e o lábio estão abertos, tá? Porque a gente tem que cuidar muito isso, que cada tipo de fissura exige um método adequado de alimentação. Então nós não podemos usar esse método para todos, não é assim que funciona. Para a gente que é pediatra, que cuida de crianças, que é cirurgião de crianças, é duro ter que dizer para uma mãe que ela não vai amamentar o seio. Mas algumas vezes a fenda é tão grande que não deixa o nenê ter vácuo, ter sucção suficiente, sabe? Nesse momento entram os profissionais da fonoaudiologia que vão ensinar, vão ajudar a mamar, e nós da cirurgia que vamos planejar, traçar o planejamento. É muito comum as pessoas perguntarem, mas eles com a fenda, né, com o palato aberto, eles não se engasgam, né? Não tem mais risco de se... Não. As crianças com fenda palatina, elas funcionam, conseguem deglutir, conseguem respirar, conseguem fazer todas essas funções da mesma maneira que uma criança que não tem a fenda palatina. Então, essa não é uma preocupação específica, ou seja, não é uma preocupação que as famílias devam ter. As crianças passam por um período entre 1 semana e 2 meses e meio, elas passam por um período que se chama de anemia fisiológica, o que aumentaria um pouco o risco anestésico. Então, 3 meses é a idade ideal e a idade mais aceita em todos os lugares do mundo para fazer a primeira cirurgia. E essa primeira cirurgia, ela é uma cirurgia relativamente grande. Eu considero a maior cirurgia da fissura a primeira, em que a gente corrige o nariz, corrige o lábio, corrige a gengiva e o início do céu da boca. Então, uma cirurgia que leva umas 2 horas, 2 horas e meia para fazer toda essa correção. Feita essa cirurgia, o nenê volta a ter cuidados nos primeiros dias para se alimentar. Nessa cirurgia, o bebê tem que começar a se alimentar de forma diferente. Os métodos, então, que a gente vai utilizar, eu vou retirar a mamadeira. Esse bebê, 1 mês antes da data da cirurgia, não vai mais poder sugar. Então, existem outros métodos que eu possa estar alimentando ele. Esse aqui então é um produto importado, onde ele é um tubo com um garrote na ponta, onde ele é flexível, e a gente introduz então, corta um pedacinho, né, desse garrote e introduz o leite na boquinha da criança através desse material. Sempre orienta ao bebê mamar sentado, na posição mais vertical possível, para que ele tenha mais facilidade em deglutir esse leite, porque o céu da boca, né, ele fecha, ele é o chão, vamos falar assim, do nariz, e isso está tudo aberto, né? Então, se a gente deita o bebê, esse leite vai ter a tendência de vir para cima e o bebê vai ter mais dificuldade para engolir. Nessa primeira cirurgia se corrige o nariz, que normalmente é caído, né? Se corrige a fenda do lábio, a fenda da gengiva, né? A fenda onde
não tem um dentinho ali, a gente fecha essa fenda também para que o dentinho possa vir no lugar certo. E normalmente também se faz uma avaliação da orelha, né, do ouvido, né, lá da parte interna do ouvido. Para a parte da otorrino, o que a gente ajuda esses pacientes? Principalmente a audição. 80% desses pacientes que têm a fissura lábio-palatina, eles vão ter um distúrbio audiológico, tá? Não é um distúrbio de surdez, é uma coisa de condução do som, tá? Então eles têm uma dificuldade de conduzir o som. Por quê? Conforme eles têm o palato aberto, ele atinge a musculatura da tuba auditiva, que é o canal que liga o ouvido ao nariz. Por isso que está muito relacionado ali à audição nesses pacientes. Então, eles têm a musculatura que está fragilizada por conta dessa fissura, né? E não consegue fazer com que ventile o ouvido. Então, essa tuba auditiva, ela precisa abrir e fechar, tá? A mesma coisa quando a gente boceja, quando a gente desce a serra que tampa o ouvido e tu fica fazendo uma pressão positiva lá para dentro. Eles têm esse probleminha por conta da alteração anatômica deles, da musculatura, tá? Então, eles têm essa tendência maior de ter líquido dentro do ouvido. Não consegue entrar ar. Fica esse líquido acumulado, que a gente chama que é a efusão dentro do ouvido. Então, o que acontece? Eles ficam com aquela sensação como quando a gente desce a serra, aquele ouvido abafado, uma pressão no ouvido. Essa grande maioria das crianças vai para a cirurgia, tá? Que é o dreninho no ouvido. E aí esse paciente vai melhorar a audição. As crianças têm uma capacidade de suportar um pós-operatório, eu acredito que de uma forma mais tranquila do que um adulto. Tocar o barco para frente, que é uma coisa normal para tantas crianças que a gente vem saber depois que entra no barco, que nasce tantas crianças com o mesmo fissuras e que depois da operação, depois que fizer pelo menos o lábio, já fica a aparência totalmente normal, né? A anestesia pediátrica, ela é mais cuidadosa, né? Ela é mais difícil, eu diria, do que uma anestesia de um adulto, na maioria das vezes, porque as estruturas são menores, né? A intubação endotraqueal de uma criança muitas vezes é mais difícil do que uma intubação endotraqueal de um adulto, né? Os líquidos corporais de uma criança e as doses de medicação são todas com uma reserva menor de variação, assim. Ao redor de um ano, entre 12 meses, mais ou menos, 12 e 15 meses, normalmente é feita a cirurgia do palato. Em alguns lugares se faz um pouco antes, 9 meses, em alguns lugares um pouco depois. Também é uma cirurgia que normalmente envolve só um dia de internação. A criança vai ao hospital, faz a cirurgia. Também é uma cirurgia de mais ou menos 2 horas e meia. Vai para a sala de recuperação, vai para o quarto e, estando se alimentando bem, no dia seguinte pode ir embora para casa. Não são cirurgias que precisem de transfusões sanguíneas, por exemplo, né? São cirurgias que o sangramento ele é pequeno, né? A recuperação normalmente também é bastante adequada. As crianças, felizmente, se recuperam muito mais rápido, muito mais fácil que os adultos. E a gente realmente conseguiu tornar esses procedimentos muito seguros. E daí, com 1 ano, também acontece a mesma coisa. A gente tira a mamadeira 1 mês antes. Por que ela é retirada 1 mês antes? Porque esse bebê precisa de 1 mês para se adaptar a esse novo método de se alimentar. Porque se eu for tirar na data da cirurgia e eu quiser que ele modifique o padrão de alimentação dele após a cirurgia, vai ficar muito mais difícil. Então a gente já adapta 1 mês antes para que 1 mês depois ele mantenha esse método para que não haja o quê? Que não abram os pontos, que ele tenha uma boa recuperação da cirurgia, né? Que é o principal nesse caso aqui. Feita a correção do céu da boca, do palato, para os bebês que precisam corrigir o palato, aí o nenê começa a falar, ele está com 1 aninho de idade. E aí é um momento em que a gente começa a observar de que maneira sai a voz, de que maneira ele consegue repetir as coisas que o pai e a mãe dizem. E já é incrível, mas nas primeiras palavras a gente já nota se nós vamos ter alguma deficiência de fala, algum errinho na fala ou não. As crianças começam a falar ao redor dos
15, 18 meses de vida, né? As meninas começam a falar antes, então às vezes as mães de meninos ficam mais preocupadas e eu tenho que dizer, não, fiquem tranquilas porque as mulheres começam a falar antes e não param mais de falar o resto da vida. Então, com essa brincadeira, elas relaxam um pouco, né? Então, a gente tem que ter a paciência de que cada criança tem o seu tempo de começar a falar. Mas o importante é que quando elas comecem a falar, a gente já perceba os sons nítidos, né? E isso é o que acontece normalmente. Por exemplo, o K é um fonema muito importante, porque ele é muito oral, né? O mãe não é tão importante. Essa é uma outra brincadeira. Eu digo que as mães não são importantes. O importante é o pai, porque o pai também é oral, né? A mãe é um som nasal. Então, não interessa muito se o palato está bem fechado ou não, o som sai pelo nariz de qualquer maneira. Mas o pai tem que sair bem. O céu da boca ele é um complexo de músculos, o palato ele é um complexo de músculos que tem a função de se movimentar e direcionar o ar quando eu falo, né? Quando eu uso para falar mamãe, o meu céu da boca ele se eleva até um certo ponto para permitir que o ar saia pela boca, mas para permitir que o ar saia pelo nariz, porque o mamãe é um som redondo, é um som nasal. Mas quando eu digo sapo, para fazer o S, esse palato se levanta todo de maneira com que impede que o ar saia pelo meu nariz, fazendo com que o ar rasgue pelos dentes, fazendo o S. Esses mecanismos, que para a gente é simples, para as crianças às vezes se torna complicado. E é importante que a gente ensine e insista que ele não crie atalhos, que ele não crie caminhos diferentes e que ele faça os fonemas, faça os sons de maneira perfeita. Pelos primeiros 3 anos, nós continuamos acompanhando essa criança e muitas vezes fazemos pequenos tratamentos fonoaudiológicos, pequenas correções para que ele fale melhor. Então, né, aos 3 anos, vários pacientes já entram em tratamento fonoaudiológico, já iniciam um tratamento de fonoterapia 1 vez por semana ou até 2 vezes para adequar a fala já desde cedo. E algumas chegam um pouco mais tarde, com 4 anos, 5 anos, alguns diagnósticos eles são feitos até mais tardios e acaba trazendo essa criança, esse paciente um pouco mais tarde, mas que também é passível de tratamento, né? Dificilmente, como eu disse, vão ter que corrigir hipernasalidade, né? Aquele tradicional ranho, provavelmente isso não vai acontecer, não acontece na maioria dos casos. Isso vai ser muito importante, porque essas crianças acabam sofrendo na escola, acabam sofrendo por estigmas, por cicatrizes do rosto, por uma correção que às vezes não fica perfeita no nariz ou no lábio, acabam sofrendo também pela fala. Muitas vezes eles têm que repetir várias vezes uma palavra para que os colegas entendam. Então, é bem importante que na entrada da escola a criança esteja com uma voz, com uma fala muito boa. Eu já achava um pouco ruim antes, sabe? Esse problema que eu tinha, porque algumas pessoas riam ou ficavam falando, isso era ruim, realmente. Eu dava muita importância para isso e isso me prejudicava. E foi principalmente na escola, então foi no ensino médio que eu comecei a parar, sabe? De dar valor para essas pessoas que faziam esse tipo de coisa. E realmente eu tive uma evolução muito grande, sabe? Porque eu via que eu era uma pessoa normal, que eu podia fazer tudo igual às outras pessoas. E que o preconceito sempre vai existir. Porque o que acontece? Vamos pensar lá no céu da boca e lá atrás eu tenho o palato mole, que é onde a gente tem a úvula, a campainha. Então, muitas vezes o bebê, quando nasce, o que acontece? Essa musculatura, ela é pequena e ela não consegue fechar a nossa cavidade lá atrás. Se esse palato lá atrás não está funcionando bem, o que acontece com o meu ar que vem? Um pouco ele se perde para o nariz, um pouco ele se perde pela boca. Então, eu não consigo ter uma fala boa e esse paciente vai estar perdendo ar pelo nariz quando está falando. A maioria esmagadora dos pacientes, tá? Quando tem fissura só de lábio, vão ter uma vida absolutamente normal, tá? Principalmente quando ela é unilateral. Quando elas são complexas, tá? Envolvendo todo o céu da boca aberto, tá? E essa fissura compromete uma musculatura que tem lá atrás do céu da boca, tá?
que é a musculatura do palato mole, tá? Do céu da boca mole. Essa musculatura é fundamental em dois pontos, na deglutição e na fonação. Então, a fala depende totalmente dessa musculatura. Então, quando se faz essa cirurgia, esse músculo é unido, tá? Para que o paciente volte a ter uma fala normal. A maioria vão ter uma fala e uma convivência normal. Alguns, a despeito de várias cirurgias, mesmo muito bem feitas, poderão apresentar algum distúrbio na fala. Esse paciente é encaminhado para uma avaliação para ver como que está funcionando esse esfíncter e se o cirurgião precisa de uma outra cirurgia para melhorar o funcionamento desse palato, que são as cirurgias secundárias que a gente denomina, que são cirurgias de resgate para tentar melhorar, diminuir esse escape de ar nasal para eu poder ter uma melhora maior na fala. O médico ele tirou um ossinho da costela para colocar na minha garganta, no caso, para tentar arrumar o palato, que por causa da minha voz e coisas assim. Esta comunicação que invariavelmente existe entre a boca e o nariz faz com que o paciente tenha, além de saída de materiais pelo nariz, tá? Ele tem uma perda de ressonância na fala, tá? Na voz dele é modificada, tá? Porque não há uma pressão entre o nariz e a cavidade bucal. O objetivo é retornar ao paciente, tá? Uma mordida normal e uma ressonância da fala normal, tá? E uma função mastigatória normal. No estudo, só o que eu achava que me atrapalhava um pouco eram as apresentações, sabe? Que tinha que falar na frente de todo mundo. Isso eu consegui superar só depois de grande. E o suporte emocional para esses pacientes é importante porque ele tem a fase escolar, né? Então ele vai saber que ele é uma criança que tem um aspecto estético um pouquinho diferente dos colegas e muitas vezes tem crianças que não conseguem aceitar isso de uma forma fácil. Então precisa ter todo esse apoio psicológico, de ele entender, de ele aceitar e saber que tem tratamento e que a gente vai continuar acompanhando para ele poder ter uma vida normal. Ele está na escolinha desde os 4 meses, a partir dos 4 meses já foi para a escolinha. E está até hoje, vai ficar até começar o colégio normal dele. E a princípio as crianças são tudo normal com ele, não tem normalidade nenhuma. Então quando os pais começam a olhar esse bebê com carinho, com amor e com aceitação, se isso acontece, essa criança também vai ter uma autoestima melhor. Se isso não acontece, normalmente a criança também vai ter dificuldade na própria aceitação. Quando eles chegam ali por 6, 7 anos, que começam a trocar os dentinhos, aí sim nós temos de novo a preocupação com a arcada dentária, né? Aí a avaliação do ortodontista é fundamental. Pacientes fissurados, eles têm muita anomalias dentárias, dentes supranumerários excedentes na boca, a fenda, na área de fenda, onde saem os dentes saem muito tortos, acavalados. Então, cada paciente é um desafio diferente. O tratamento nesse momento geralmente é para expandir a maxila, fazer com que a maxila fique bem redondinha, né? Que a arcada dentária fique bem redondinha, para que os dentes definitivos possam descer no alvéolo de uma forma bem natural, organizada. E se eles descerem um pouco desorganizados, o ortodontista vai poder trazê-los para a posição correta. Primeiramente, eles chegam, a gente faz uma triagem, né? Vê a fase que eles estão de desenvolvimento, se tem que fazer algum tipo de enxerto. E o tratamento inicia com ortodontia normalmente móvel, aparelhos móveis, uma ortopedia, né? E depois vai se estendendo, ortodontia fixa, movimentação de dentes em área de fissura, na área da fenda, com uma movimentação mais lenta, né? Para conseguir movimentar o dente e manter o osso aqui em volta da raiz do dente. Quando existe uma fissura de palato e de alvéolo, onde vai nascer os dentes, há uma separação entre os dois segmentos, sendo às vezes unilateral, quando a fissura é bilateral, dos dois lados.
Então, na realidade, toda a parte de implantação dos 4 dentes anteriores ficam solta, tá? E os arcos tendem a se fecharem, tá? E projeta a parte anterior para frente, dando uma característica muito feia ao paciente e totalmente antiestética. Os enxertos ósseos, que é a minha área maior de atuação, tende e tem a finalidade de fazer com que haja uma união óssea de novo entre o lado fissurado e o não fissurado. No momento eu estou no dentista, eu fiz uma cirurgia dia 14 do mês passado e daí tem que esperar para ver como é que vai evoluir a cirurgia, se vai dar certo, tudo. Que foi o enxerto que eu fiz aqui na frente. Faz 12 anos que nós fazemos uma técnica de reconstrução da gengiva no momento da primeira cirurgia. Então, com esta técnica, a criança produz osso. A gente só fecha a gengiva com o periósteo, que é aquela pelanquinha que fica em volta do osso, né? Quando tu come uma costela, aquela pelanquinha que fica em volta do osso da costela é o periósteo. O periósteo, ele produz osso. Então, hoje, a gente coloca esse periósteo lá na cirurgia dos 3 meses, coloca ele numa posição que ele fique capaz de produzir o osso sem que a gente precise tirá-lo de outro lugar e colocar aqui. Com isso, a gente tem conseguido economizar essa cirurgia dos 7, 8 anos, uma cirurgia a menos. O dente acaba, né, o organismo periósteo produz o osso e aí o dente pode descer no lugar correto. Agora eu estou fazendo um tratamento da ortognática, né, aparelho. Fiz agora, em fevereiro, fiz uma cirurgia de enxerto ósseo desse lado, porque eu vou fazer a plástica do nariz, né? Daí, como eu não tinha osso aqui, eles enxertaram para mim poder ter onde fixar o nariz, né? E depois eu vou ter um implante para botar aqui e é a última cirurgia, depois de 11 cirurgias já. Daí, bem tranquilo. As crianças com fissura labiopalatina têm um risco um pouco maior de não ter um crescimento adequado da parte do meio do rosto, né, da maxila. Isso são por motivos intrínsecos à doença, à anomalia, mas também pelas cirurgias que ela sofreu, né? Cirurgias, apesar de serem maravilhosas, ótimas de reabilitar a pessoa socialmente e profissionalmente, elas têm um custo para o organismo, né? Elas são um trauma para o organismo. Então, sendo um trauma, pode atrapalhar um pouco o crescimento desta parte do rosto. O ortodontista vai acompanhar esse crescimento e usar aparelhos, tomar medidas para tentar acelerar esse crescimento, né? Ajudar que esse crescimento seja adequado entre os 7, 8 anos até o final do crescimento. A vida depois, normal, vida normal, mastigação, a fala, vão ter trabalho com as fonos, então, mas mantém uma vida praticamente normal. Alguma sequela de estética. A maioria dos pacientes hoje se sentem muito bem. Emocionalmente, eles sempre vão ter o estigma do fissurado, principalmente quando a fala é comprometida. Pacientes que ficam com estigmas da doença, infelizmente ainda sofrem preconceito, inclusive no mercado de trabalho. E aí o serviço social e a psicologia entram de maneira bem importante, dando de fato esse apoio. Vai dar certo. Tu não é uma fissura. Tu tens uma fissura, mas tu é um ser humano com capacidades, com condições, com talento, com habilidades para trabalhar, para estudar, para namorar, para ter uma vida sadia e normal, como qualquer outra criança ou adolescente, ou enfim. Muitas vezes são famílias de baixo nível socioeconômico e cultural que podem ter uma dificuldade de entendimento da própria doença e uma dificuldade de manter um tratamento que muitas vezes é longo para que se consiga ter um melhor resultado. A gente tem aí até artistas, se a gente for ver, que tem esse probleminha, né, de lábio. Tem como voltar, né? Tem como dar a volta por cima e tudo dá certo no final. E para amigos assim que tiver filho agora, pessoas que estão nascendo assim,
vai em frente, vai. Hoje em dia a medicina está bem mais avançada que na minha época, quando eu nasci. Hoje em dia tem muitos recursos, então não desiste e vão em frente, batalhe, que tudo dá certo no final e tem que ter força e fé em Deus.